Olha aí, o Nossa Voz conversa com o presidente do CREF-PE, Lúcio Beltrão, falando sobre uma operação importante que começa na segunda-feira em todas as regiões de Pernambuco. É a Operação Volta às Aulas, claro, focado um pouco mais na educação de quem exerce a profissão de professor de educação física com nas escolas públicas, municipais, estaduais e até universidades, mas também vai estar de olho no exercício dessa profissão nas academias. Para falar com mais propriedade do assunto, eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Lúcio Beltrão. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Mesmo corrido, nos atende com gentileza. Boa tarde, professor. Satisfação, Mário, estar falando contigo, todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Satisfação grande. O CREF está com mais uma operação, volta às aulas. A gente vai estar indo em escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco, todas as micro-regiões. Então, a gente vai estar lá vendo quem está dando aquela aula de educação física, se de fato é alguém registrado, regular junto ao CREF, porque a gente vê muita gente sem ser formada em educação física, ou às vezes até é formado, mas não tem o registro. Então, para dar aula de educação física, a pessoa tem que estar habilitada, tem que estar registrada junto ao CREF. Isso em qualquer local, seja em quartel, em condomínio, em universidade, faculdade, escola pública ou privada. Então, qualquer pessoa pode e deve denunciar se souber de alguém não registrado no CREF que esteja dando aula em escola, em faculdade, em qualquer local, que a gente vai lá e aquela pessoa responde criminalmente por exercício legal da profissão e do ponto de vista criminal e também do ponto de vista civil, ela pode pagar, responder processo administrativo e pagar multa que varia de 1 a 5 anuidades do sistema Confef-CREF, que hoje tem em torno de R$600. Então, essa multa aí pode chegar a quase R$3.000. Para quem talvez ignore um pouquinho essa questão, para ministrar aula, para ministrar tanto aula em classe, né? Porque se ensina também o que a literatura presume, mas também a aula em campo. Tem que se ter a licenciatura ou o bacharel em educação física para exercer a profissão de forma correta. Sensacional, Mário. Então, nas turmas regulares da educação básica, tem que ser o licenciado em educação física. A pessoa faz a licenciatura em educação física e só pode trabalhar após o registro no CREF. E aí ele vai dar aula nas turmas regulares, sexto ano, ensino médio, fundamental, infantil, enfim. Já para dar aula em academia, em praças, enfim. E aí a atribuição do bacharel, o bacharel em educação física, registrado junto ao CREF. Aí sim, ele pode trabalhar com preparação física, com esportes, trabalhar em hospital, em academias públicas ou privadas, enfim. Então, essa basicamente é a diferença do licenciado para o bacharel, mas ambos, para trabalhar, precisam do registro, da habilitação, da regularidade junto ao CREF. Muitas escolas, isso é muito comum, elas contratam aquele mini contrato, uma pessoa que talvez já tenha jogado futsal, já tenha jogado vôlei, já tenha sido atleta, né, de alguma forma, para exercer a profissão e até, a verdade é essa, né, professor, pagar um valor abaixo, né, para ter ali aquela atividade física para os alunos, não ficar sem essa atividade, mas talvez ali fazer aquele mini contrato para compor aquela carga horária ali necessária. Como é que é? O CREF observa isso. Isso também é alvo dessa fiscalização? Observa assim, isso é crime. Então, de novo, a pessoa pode, a sociedade deve estar muito atenta e denunciar os pais, as famílias, enfim. Então, souber de qualquer local que isso esteja acontecendo, denuncia para a gente. De novo, para dar aula, é preciso fazer uma graduação em educação física, há cursos, inclusive, Mário, EAD. Então, não tem desculpa hoje para a pessoa trabalhar na ilegalidade. A pessoa pode fazer um curso presencial, um curso EAD, estuda no seu tempo ali, faz o seu horário, o seu planejamento, estuda, se forma, se resiste e pode dar aula. Então, seja a prefeitura, governo do estado, empresas privadas, não importa. Quem tiver contratando pessoas sem registro junto ao CREF, responde criminalmente por isso. Então, as pessoas precisam estar atentas para que façam a denúncia. Inclusive, a gente está indo com os nossos fiscais. Nossos fiscais utilizam as body cams, são as câmeras corporais. Fomos a primeira entidade de todo o estado de Pernambuco a utilizar essas body cams. Desde 2022 a gente utiliza. A gente também tem o drone. Então, a gente faz captação de fotos, vídeos em alta resolução, manda para as autoridades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia, para que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas ações e também pelas suas omissões. Então, seja um prefeito, um secretário municipal, um secretário estadual, um dono do empreendimento,
academia, escola, enfim. Pessoa que estiver trabalhando de maneira ilegal, de maneira irregular, naturalmente ela vai responder pelos atos, enfim, por estar colocando a sociedade, e algumas vezes até crianças, idosos, enfim, a sociedade, de maneira geral, está sendo colocada em risco quando a gente coloca alguém não habilitado, não formado, não registrado no CREF para estar à frente dessas atividades. Muito bem. Professor, em relação aos amparos, né, eu percebi na matéria sobre essa fiscalização, o CREF, por assim dizer, não está sozinho. Né? Ele Sim. está aí com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, amparado para fazer essa fiscalização. É o CREF que está querendo pegar no pé, coisa e tal, coisa do... Pelo que a gente está vendo, vocês estão amparados, procuraram um arcabouço de amparo para vir legalmente realizar essa fiscalização, amparados pela lei e também por outros órgãos fiscalizadores. Exatamente, a gente tem parceria com diversos órgãos, PROCON, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. A depender da irregularidade, a pessoa responde num órgão diferente. Então, por exemplo, uma quadra lá está com a telha ameaçada de cair. Então, isso pode ser competência do Corpo de Bombeiros de isolar aquela área. Se houve um repasse de um dinheiro, seja um dinheiro, por exemplo, federal ou estadual, e o município não executou, o Tribunal de Contas também fica em cima, analisar aquilo ali, o que foi que aquele contrato foi executado ou não foi executado, se houve superfaturamento, enfim, corrupção. Então, isso tudo, o CREF não tem competência de olhar, mas outros órgãos parceiros podem olhar. Então, a gente vai conduzir uma pessoa, um influenciador digital, enfim, alguém que está passando treino na internet e a pessoa não quer ir para a delegacia, por exemplo, ela vai, sim, a polícia vai conduzir, Polícia Civil, Polícia Militar, faz a condução coercitiva e conduz aquela pessoa à delegacia e, claro, ela responde àquele processo. Então, como eu te falei, a depender da irregularidade, cada órgão vai fazer lá, cumprir o seu papel de maneira que a gente garanta à sociedade ser atendida por profissional da educação física regular junto ao CREF. O CREF não está só preocupado com o exercício ilegal da profissão, mas pelo que a gente percebe, estão também preocupados com as condições que esse profissional está tendo. Por exemplo, carga horária correta, né, a carga horária que se predetermina, e também a questão do piso salarial. O CREF vem também com todo esse arcabouço dessa ótica, né, apurada de como é que esse profissional está trabalhando também nas escolas. Perfeito. Então, a gente, por exemplo, tem a Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei federal que determina que as escolas, sejam públicas ou privadas, precisam oferecer anualmente um treinamento de primeiros socorros para os professores, os funcionários daquela escola pública ou privada. Então, a gente tem cobrado, a gente mandou ofício já para as prefeituras, para o governo do estado, para que as escolas privadas também cumpram a lei, para que tenha essa capacitação de novo, para garantir que o aluno ali tenha a certeza de que aquele corpo docente, aqueles professores, aqueles funcionários estão capacitados em primeiros socorros. Então, a gente, através dessa parceria, cobra para que os outros órgãos também cobrem isso, de novo, para garantir a sociedade. A gente cobra também, como você bem disse, a questão do piso salarial. Então, tem lei nacional falando do piso salarial nacional dos professores da rede pública, que hoje tem R$ 4.867,77. Essa questão de quadra coberta, climatização aqui em Pernambuco, Nordeste, de maneira geral, é muito quente, então a gente tem cobrado, pedido para que tenha uma sensibilidade do poder público de ter essas escolas com salas de aulas climatizadas, com ar-condicionado, que muitas vezes isso faz com que a qualidade da aula suba, o aluno preste mais atenção, aprenda mais. A gente tem muitas quadras descobertas ou escolas sem quadras. A gente sabe que isso ali não é bom, a gente precisa estimular a sociedade ativa, que pratica o exercício físico. Como é que eu vou estimular se eu não tenho nenhuma quadra? Eu tenho uma quadra, mas que é descoberta, que quando chove não tem aula, ou que quando o sol está muito forte não tem condição de ter aula. Então, a gente precisa melhorar isso e garantir, de novo, que um aluno tenha condições de boas aulas, aulas de qualidade, numa quadra coberta, com um professor formado, registrado, uma sala de aula climatizada. Então, a gente vem lutando para garantir isso. A gente precisa valorizar a educação, a saúde. A gente faz isso com saúde de qualidade, com educação de qualidade
E saúde de qualidade é desde a prevenção, é você estimular jovens, crianças, a ter hábitos saudáveis para que a gente tenha adultos, idosos com qualidade de vida, que gostem de se exercitar, gostem de se movimentar, que procure a atividade que mais gosta. Eu não posso dizer, Mário, vai fazer musculação. E Mário não gosta de musculação, Mário gosta de natação. Ótimo, natação, se ele gosta, ele vai fazer 3, 4, 5 vezes por semana e ele vai ter resultado. Então, eu digo de novo, o melhor exercício, o melhor esporte é aquilo que a pessoa gosta, que ela vai ter aderência, vai fazer mais vezes por semana e aí vai usufruir de todos os benefícios. Agora, professor, são 184 municípios, se eu não me engano, né? Muita Isso. gente pode dizer assim, o CREF não vai vir aqui, não. Aqui minha cidadezinha está aqui. Ele vai lá pela região metropolitana, vai a Petrolina, a Caruaru. Bom, as cidades com maior visibilidade, né, pelo seu tamanho, pela sua população. Para quem está entendendo que o CREF não vai passar por aqui, pode tirar o cavalinho da chuva? Eu posso, de novo, você falou muito bem, o estado de Pernambuco é um estado muito grande, a gente tem 184 municípios, ainda tem Fernando Noronha, mas a gente, por exemplo, a gente costuma fazer todo semestre. Pronto, esse ano, por exemplo, a gente já em abril, a gente fiscalizou 100% dos municípios. Essa operação Volta às Aulas, claro, eu não vou fazer em uma semana os 100 municípios. A gente vai em Cabrobó, a gente vai em Surubim, a gente vai em várias cidades do estado. Então, nessa primeira semana, a gente vai estar em todas as regiões e o trabalho da gente é permanente, é durante todo o ano. A gente vai dar uma carga agora nessa primeira semana nas escolas, depois a gente volta a fazer diversos outros locais, academia, condomínio, enfim. E de maneira que a gente vai sim passar por todas as cidades como a gente passa, cada trimestre, quadrimestre, a gente fiscaliza 100% dos municípios. Mas, de novo, nessa primeira semana agora de agosto, a gente vai dar uma carga nessa operação Volta às Aulas, para que a gente veja tudo isso e faça um relatório e entregue às autoridades competentes o que a gente entendeu, o que a gente viu de irregularidade, para que as autoridades tomem as medidas cabíveis, sempre em defesa da sociedade pernambucana. Professor, eu gosto muito de simplificar a linguagem na minha entrevista, então eu vou usar um ditado popular. A gente não é menino, né? A gente sabe que nesse momento talvez tenha alguma escola que ali para a questão do orçamento, ali porque é mais fácil, ali porque buscou a via mais acessível, talvez tenha alguém exercendo a profissão da forma não mais lícita possível. Qual o recado que é dado para essas escolas para quem sabe corrigir isso, contratar o profissional credenciado, o profissional gabaritado para exercer a profissão? O que é que podemos dizer aí para a sociedade como um todo do que o CREF quer, né? Porque às vezes a pessoa, não, o CREF está atrás de dinheiro, ele quer fazer carteirinha. E a gente percebe a preocupação com o bem-estar, com a saúde das pessoas. Perfeito, Mário. Então, a orientação que a gente dá, seja o gestor público ou privado, de que se adeque e corrija todas as irregularidades. A gente não persegue ninguém, mas também não protege ninguém. Então, a gente quer tudo dentro da legalidade, para, de novo, garantir que a sociedade seja atendida pelo profissional de educação física. Então, a gente não quer deixar, por exemplo, nenhum secretário, nenhum prefeito inelegível, mas uma fiscalização dessa, a gente apresenta relatório, isso pode ser aberto um procedimento, seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas, que, em último caso, pode deixar aquele gestor ali inelegível, de não poder disputar mais eleição, não poder ocupar cargo público. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer, de novo, é a regularidade e a legalidade das ações. Escola privada também vai pagar uma multa, o professor que tiver na irregularidade, ou aquele leigo vai responder criminalmente, vai ficar impedido de eventualmente de fazer concurso público, tomar posse em outros cargos públicos, seja de guarda municipal, de policial, enfim. Então, a gente não quer deixar ninguém sem ter o direito de exercer um cargo público, por exemplo, de pagar uma multa. A gente não quer isso. De novo, a gente quer a regularidade. De novo, a escola precisa prezar pela qualidade. Então, o familiar não vai querer colocar o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto numa escola que está ali sem ter a preocupação de colocar alguém capacitado para cuidar daquele teu familiar. Então, é inclusive uma questão de marketing que a escola deve ter. Dizer, aqui eu só tenho um professor capacitado, que faz os cursos, registrado no CREF. Então, assim, é uma série de cuidados que as escolas, sejam públicas, seja privada, precisa ter para vender, mostrar o teu serviço de qualidade. Então, a gente sabe que o prefeito, um deputado, um secretário, ele almeja
Então, é preciso que você mostre isso. Estou investindo na educação de qualidade, estou construindo quadra coberta, estou pagando o piso salarial, estou fazendo capacitação para os meus professores. Então, tudo isso reforça o comprometimento da gestão pública ou privada em estar dentro da legalidade e oferecendo serviço cada vez mais de qualidade. Eu sei que seu voo já vai sair, o senhor já vai se embora. Uma ultimazinha. Também não é o contrário, né? Já que eu não tenho profissional, não posso colocar aquele rapaz aqui, aquele amigo, aquela amiga, ou aquela pessoa conhecida que eu sei que desenrola, então vou cortar a educação física da minha escola, não vai ter mais no currículo, vou ficar sem professor. É uma obrigatoriedade também, né, professor? Perfeito. A educação física ela é obrigatória. Inclusive, a gente tem lutado para ampliar o número mínimo de aulas. Então, tem o Guia da Atividade Física, um documento do Ministério da Saúde, que recomenda pelo menos 3 aulas de educação física por semana em cada turma com um profissional de educação física. Então, a gente vê que, infelizmente, a gente tem visto, às vezes, só 1 ou 2 aulas por semana, e as recomendações do próprio Ministério da Saúde não é essa, é de que seja, no mínimo, 3 aulas. O que a gente pede é, de novo, que as prefeituras, que as escolas públicas ou privadas cumpram as orientações do Ministério da Saúde. A gente tem documentos oficiais recomendando essas 3 aulas semanais para, de novo, para que a gente combata sedentarismo, combata obesidade, combata tempo de tela. A gente tem visto uma sociedade cada vez mais, muito tempo em celular, tablet, televisão, enfim. A gente precisa... Isso, muitas vezes, é bom você utilizar como lazer, como um hobby, mas não pode estar passando horas e horas ali na frente da tela. A gente precisa trabalhar, precisa ter um equilíbrio. A vida tudo é equilíbrio. Eu posso comer uma besteirinha de vez em quando, mas na maior parte do tempo eu preciso me alimentar bem. Então eu preciso ter uma rotina de exercício físico, de sono de qualidade. Enfim, é esse equilíbrio e no mínimo essas 3 aulas de educação física por semana para eu começar a estimular esses jovens, esses adolescentes a colocar na rotina, colocar no teu hábito de vida, fazer o exercício físico orientado pelo profissional de educação física. Professor Lúcio Beltrão, presidente do CREF-PE, aqui com a gente, batendo um papo importante sobre essa fiscalização volta às aulas, que tem como principal objetivo fazer com que seja o exercício legal da profissão e, como o senhor deixou claro aí, que a saúde das pessoas não seja comprometida por alguém que talvez não tenha ali a credencial para exercer essa profissão tão importante hoje, né? Que a educação física é vital, né? O médico sempre diz assim, é esse remédio X e educação física, senão não resolve. Então, é essencial para a vida, né, professor? Obrigado aí, viu? Boa viagem, o senhor vai estar viajando daqui a pouquinho. Boa viagem, Mário, muito obrigado. Eu agradeço. Você tem meu zap aí, precisar, estou sempre à disposição. Forte abraço, conte comigo. Tamo junto, um abraço. Obrigado.